Dani, eu Olá. acho que a gente já está aí com uma galerinha, né? O pessoal está entrando. Eduardo chegou. Ó, que beleza. Tudo bom, Eduardo? Beijo. Aham. E eu acho que essa é uma conversa bacana, né? Porque assim, a gente tem visto, né, uma mudança aí, pessoal da fisioterapia nos últimos anos, essa história de tomada de decisão clínica baseada em evidência, né, tá em alta, existe uma corrente aí que está mudando, isso está levantando muito, né, o nome da fisioterapia, a gente tem visto pesquisas muito bacanas, estruturadas, né, saindo aí com publicações importantes. E eu acho que a gente consegue ter hoje um panorama mais ou menos assim. Depois você me corrige se você achar diferente. Mas eu acho que tem aquele profissional, né? Que ele está muito focado na evidência, né? Aquele tipo assim, o psicopata dos artigos, que ele tá lá assim, direto, ele ó, assim, sabe, uma fome desesperada, né? E ele fica meio que bitolado naquilo. A gente tem aquele que é só clínico, então assim, ele não tem muito esse hábito, já trabalha fazendo o que ele faz há bastante tempo, e um pouco sair da sua zona de conforto gera um certo, né, gasto de energia. Então, ele está mais acomodado ali e está um pouco distante da vida, né, das Acadêmica. evidências. E a gente tem isso, e a gente tem aquele profissional que ele juntou as duas coisas, né? Ele tanto atua na clínica, mas ele também está bem antenado, né, para que ele tome as decisões mais acertadas nos seus protocolos de tratamento, sem levar em consideração aquilo que ele, né, sente ali na hora, que ele vê o que é melhor, preservando a individualidade do paciente, mas também, né, está sempre antenado naquilo que está saindo, né, nos artigos, para que ele possa basear melhor a sua tomada de decisão clínica. O que, que você acha aí Eu acho, Itana, assim, sobre que isso? a gente precisa, em tudo na nossa vida, a gente tem que ponderar. A gente não pode estar nas duas extremidades, né? No 8 ou no 80. Eu acho que é importante que a gente tenha um discernimento do que é relevante, do que é importante, e não fechar os olhos e só acreditar em fatos, né? Opinião dos outros, em achismo. A gente tem que se respaldar, sim, com a ciência, mas também a gente tem certeza e a gente sabe, né, que nem tudo que a gente faz na clínica a gente consegue transformar em ciência. Então, existe a ciência como base para que a gente tenha certeza se a gente está no caminho certo, mas também a nossa evidência clínica, o que a gente tem no consultório, ela é importante, que às vezes não dá para se replicar. Então, da onde surgem as pesquisas? Da nossa inquietude clínica, né? Então, a nossa Exatamente. inquietude clínica faz com que a gente vá lá e transforme aquilo em um ensaio clínico bem desenhado, ou se a gente está fazendo uma investigação num estudo transversal, num estudo de avaliação. Né? Se eu quero saber coisas da atualidade, eu quero juntar tudo, eu vou atrás de uma revisão sistemática. Só que tem um detalhe, né, Itana? A gente também tem que saber o que está lendo, né? Porque a gente pode ler Sim, algo de muito, muito bom e a gente pode ler algo muito ruim também. E a sim. gente precisa separar o joio do trigo, né? Uhum. Então, quando a gente... Exatamente, porque né? Pode falar. eu não sei se eu tô com atraso ou é você que está com atraso, ou se todo mundo escuta as duas bem, que de vez em quando dá uma travadinha. Escrevam aí para mim. E só aproveitando o ensejo, quero mandar um beijo aqui para o Júnior que entrou aí, Thundercats da Buco, certo? Voltando. Então, existem artigos aí que, né, a gente joga lá o nome, né, nas bases e a gente vê uma variedade muito grande de artigo. Aí, uma vez você falou para mim sobre, né, uma literatura branca, uma literatura cinzenta. Explica para mim melhor o que é isso aí. Tá. A Que gente achei chiquérrimo. divide a gente divide em literatura branca o que é científico,
o que está nos artigos, o que tem nas bases de dados, artigos de boa qualidade. E a literatura cinzenta é o que não é publicado. Então, por exemplo, tese, às vezes tem teses que não são publicadas, que os orientadores ficam doidos da vida, né? Tem, às vezes, jornais, assim, comunicados em revistas, às vezes tem entrevistas. Então, isso tudo está lá no Google, você joga, tem um informativo de um site. Então, isso não é uma literatura científica bem desenhada. Então, a gente chama de literatura cinzenta. E, às vezes, para que a gente faça, existe uma revisão que chama integrativa. A revisão integrativa é quando você integra o que é literatura branca e, às vezes, você precisa da literatura cinzenta para você ter uma opinião entre esses contextos. Então, isso também existe. Mas é importante a gente dividir e separar, porque quando a gente fala em ciência, né, quando a gente está buscando algo que é válido, que você quer seguir parâmetros, se você quer saber se é clinicamente importante, a gente vai na literatura branca, ou seja, na literatura científica, onde é publicado em periódicos com boa qualidade metodológica. Entendi. E me diz uma coisa, assim, como é que a gente faz? Tem um checklist, assim, rapidinho para a gente dar uma verificada se esse artigo, assim, ele é bom, é ruim? Dá uma dica aí. Ou então a gente tem que, né, ler o artigo todo. Como diz alguém bem ali, leia o artigo todo. Ok, mas existe aí um checklist para agilizar o processo? Assim, é importante assim, o que te atrai, né, num artigo? É o título. Então, a gente sempre fala que o título, ele precisa trazer informações relevantes do que o artigo está dizendo. E aí, a primeira coisa que a gente vai estar lendo é o resumo. Só que, às vezes, o resumo, ele não traz todas as informações. Então, é importante a gente ler o resumo, mas aí eu falo, pula a introdução, a contextualização e vai no objetivo e na metodologia, né? Para que a gente identifique quais são os objetivos. E eu falo assim, leia o objetivo e corre para a conclusão para ver se a conclusão responde os objetivos. Então, se o objetivo perguntar qual é a cor do cavalo de Napoleão, lá na conclusão tem que dizer, é branco e ponto, né? E no meio desse artigo, a gente precisa identificar a metodologia, como que esses grupos foram divididos, se a intervenção, né, se os pacientes se equilibram na linha de base. Então, se dos critérios de inclusão é dor, então todo mundo tem que ter o mesmo parâmetro de dor no baseline, no início, né? Agora, como que é dividido esses grupos e qual a intervenção? Então, se eu estou testando várias intervenções, eu preciso ter certeza que todas estão sendo avaliadas e analisadas ou construídas com o mesmo propósito. Então, não adianta eu querer avaliar duas coisas que têm o mesmo objetivo, mas são diferentes e, às vezes, eu chego a conclusões que não são verdadeiras, né? Então, é importante eu ver isso. E olhar nos resultados. Espera aí que eu já vou deixar você falar. E olhar nos resultados. Okay. E aí, nos resultados, às vezes o clínico, o que ele olha? O valor de P. E eu falo sempre, né, Itana? Então, o valor de P, ele significa é diferente ou não é diferente os grupos ou o que eu estou testando. Então, se é diferente, eu preciso saber quem ganhou, né? E de quanto ganhou. E se não é diferente, acabou ali. Então, eu sei que houve empate. O Du perguntou da escala Pedro. Eu acho que para a terapia é super importante a gente já entrar lá na escala Pedro, porque tem os artigos de ensaios clínicos já prontos com a pontuação. Na verdade, não sou eu, né? A escala ela sugere que os artigos com nota 6 para cima são os melhores. Então, é importante a gente já olhar ali, porque a gente já sabe a pontuação. Você não precisa refazer essa pontuação se o artigo já está lá feito por experts que são muito melhores do que qualquer um de nós, porque eles fazem isso para a gente, né? Mas a gente tem que olhar com muito cuidado os artigos nesse sentido e conseguir identificar. Então, olhar a diferença clínica significante, às vezes para algumas ferramentas tem, né?
e para outras não. Então, por E exemplo, Dani, às vezes assim, esse artigo às vezes esse artigo ele tá com uma pontuação boa. Então eu posso dizer ali que é uma verdade absoluta. Como é que eu faço para trazer isso para minha vida clínica? se você entrou lá na Pedro, que são os artigos voltados para fisioterapia, e ele tem uma boa pontuação, alguns autores até falam acima de 5. Você pode ler com certeza, Uhum. tá? Agora, se ele não está pontuado lá, é de outra área, aí existe um checklist lá no site da Pedro que você mesmo faz e você pontua. O ideal é 2 pessoas fazendo para que você observe se você fez, se as 2 se concordam, né? Senão tem que ter um terceiro Sim. avaliador para poder desempatar isso. Uhum. Sim, eu te interrompi, mas você pode continuar falando o que você estava. Então, assim, quando a gente fala, na verdade, em diferença clínica importante, hoje a gente tem um artigo super bom que eu divulgo ele a todos os cantos do mundo, que é o artigo da Letícia e da Susan Amidio, né? Tem outros autores, mas eu estou falando o primeiro e o último. E que ele traz a mínima diferença clínica importante para a disfunção temporomandibular. Então, isso é muito importante o que você vai falar agora. Por quê, então? Prestem atenção. Porque quando a gente fala de dor, e se a gente nós somos clínicos, né? Vamos esquecer um pouquinho lá da pesquisa. Eu sou clínico e eu quero saber se o meu paciente melhorou. Então, se eu usei uma escala de dor, a EVA, por exemplo, eu sei que se diminuir 30% daquela dor inicial ou 3,2 pontos, significa que o meu tratamento está supimpa, certo? Se eu ou seja, eu falei, de 0 a 10, como que tá a sua dor? E depois eu vou reavaliar. Ele tem para dor crônica, se diminuir 20% ou 1 ponto na escala na END, né? Que é essa que você fala qual é o valor, significa que o tratamento está no caminho certo. Uma das coisas que a gente avalia muito na DTM, na ortognática, enfim, é a amplitude de movimento. Então, quando a gente fala em amplitude máxima sem auxílio, que eu peço para o meu paciente, abre a boca o máximo que você consegue. E que no começo, esse paciente, ele tinha limitação de abertura, então eu espero que lá no meu tratamento, no momento X que eu vou estar avaliando, ou seja, no final ou no meio, ele ganhe de 6 a 9 milímetros. Isso é uma diferença clínica importante. Agora, se ele não tinha limitação no início, eu vou considerar que 3 milímetros de ganho é importante. Então, é importante. É super importante a gente se ater a isso. Porque às vezes a gente fala assim, ganhou 1 milímetro. Quando não existia esse artigo, a gente falava assim, ganhou 1 milímetro ou 2, né? Então, isso é bom ou é ruim? Exato. Agora a gente tem certeza o quanto é bom. Agora a gente tem certeza se eu preciso continuar naquele mesmo tratamento para eu ganhar ainda mais amplitude, né? O quanto eu vou ganhar com o meu paciente. Então, eu falo que esse artigo ele veio como uma luva. Ele tem outros parâmetros. Ele fala da MFIC, que é da escala funcional, para ganhar 2 pontos. Ele fala do teste de impacto da cefaleia, que é o RIT6, que ele classifica. Então, tem várias outras referências, mas o que a gente mais usa, né, nesse instante, pensando no que a gente trabalha em específico, não que a gente não use todos os outros, é a dor e é a amplitude de movimento, que são parâmetros super importantes. Então, fale. Travou um pouquinho. Não sei se foi eu. Não travou, não. Pode continuar. Então, assim, se eu tô lendo um artigo e ele me diz, né? Então, se eu tô lendo um artigo e ele me diz que, por exemplo, um paciente... Suzana tá pedindo para você repetir. Suzana tá pedindo para você repetir o nome do artigo. O nome do artigo, depois eu pego. É um artigo que fala da mínima diferença clínica importante. Suzana, manda mensagem lá no Biasotto Spinato, que aí eu te mando direitinho o nome para você, tá bom?
Mas esse é um artigo de 2020. Isso. A primeira autora é Letícia Calistre e a última autora é a Susan Amigo. Se você colocar na PubMed Letícia Calistre, com certeza vai aparecer, tá? Ou Susan Amigo. Então, por exemplo, eu tenho 2 grupos, onde os 2 tiveram um P diferente, ou seja, uma melhora lá na dor. E aí, na hora que eu olho, por exemplo, um teve uma melhora de 40% e o outro teve 20%. Então, que recurso que eu vou usar? O que teve 20% ou o que teve 40%? O que teve 40%, porque eu sei que é uma diferença clínica importante, que é acima de 30%. A mesma coisa para amplitude de movimento. Sim. Então, se aumentou a limitação, né, Itana? E aumentou 8 milímetros e o outro aumentou 3 milímetros, eu sei que o que é melhor é o que aumentou 8. E aí a gente vai permeando em cima dessas diferenças que são importantes, né? Muito, muito importante, até para a gente poder decidir. Aqui para mim, de vez em quando, você dá uma travadinha. Então, assim, às vezes eu não, tenho para que mim dar. não, tá Mas normal. eu tô bem aí para vocês? Tá, para mim também. Ah, graças a Deus. Só eu que tô com um pequeno delay aqui, mas vai dar certo. Mas assim, voltando aqui, a gente percebe, né, com todos esses artigos, a gente percebe com a sua explicação quanto é importante a gente avaliar, né, assim, não só o que está melhor ou não, e sim a quanto isso melhorou, né, se essa quantidade de melhora é interessante para mim, é interessante para o tratamento que eu estou fazendo, se, por exemplo, o recurso que foi utilizado, né, eu tenho disponível no meu consultório, o paciente tem acesso ao tratamento. Então, tudo isso vai pesando na hora da gente escolher o que vai fazer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não, inclusive, por exemplo, a gente tem aqui um artigo que ele cai bem aí dentro do que você está falando. Que, por exemplo, quando a gente fala também de cirurgia, a gente não tem uma literatura tão vasta, né, em cirurgia ortognática, de uma forma geral, nas cirurgias bucomaxilo, de uma forma geral. Tem voltada ao dentista, voltada aos procedimentos. Estou falando voltada à fisioterapia, a gente ainda está gatinhando um pouco nessas questões. Mas, por exemplo, eu achei um artigo aqui de 2018 que eles fizeram, né, a randomização de 60 pacientes que tinham trismo, mas eram pacientes provenientes de câncer de cabeça e pescoço que foram submetidos à radioterapia. E aí eles apresentavam, né, uma abertura menor do que 35 milímetros. E eles foram divididos em 3 grupos. Então, um grupo utilizou um dispositivo para abertura mandibular, um genérico. O outro grupo utilizou os abaixadores de língua de madeira, que são os palitinhos, né, os abaixadores de língua. E o terceiro grupo, ele ficou sendo o grupo controle. Então, ele recebeu só orientações de exercício. Foi pedido que eles fizessem esses exercícios 9 vezes por dia. E a amostra estava bem equilibrada em relação, né, os dados de idade, tipo de tumor, quantidade de radioterapia, processo de avanço da doença. Então, ela estava bem equilibrada. E aí eles fizeram uma reavaliação em 12 meses. E olha que bacana, né? O grupo que usou o dispositivo, ele avançou na abertura mandibular 14 milímetros. O grupo que usou os palitos, abaixadores de língua, ele avançou, né, 11 milímetros. E o grupo que era o controle, na verdade, que recebeu só orientações, ele avançou 1,5 milímetro. Então, obviamente que aí teve uma diferença relevante estatística, né? Mas é onde eu chamo a atenção para a questão do equipamento e a questão do palito, né? Então, baseado nisso que você acabou de explicar em relação à amplitude, a gente vê que a diferença foi de 3 milímetros da pessoa utilizando o equipamento ou a pessoa utilizando o palito. E em relação ao grupo controle, né? Foi uma diferença muito grande, 10 milímetros. Então, assim, o meu paciente tem o equipamento, ele tem condição de adquirir o equipamento, eu tenho o equipamento para oferecer para esse paciente, né? O equipamento é acessível?
Em contrapartida, eu tenho palito, né? Os abaixadores de língua, eles são R$ 7, um saco com 100. Então, ele é muito mais acessível. E se você for ver, a diferença aí de 3 milímetros, ela vai, vamos dizer, se perder no sentido do benefício que o paciente vai ter. Mas, Então, Itana, eu o que acho... acontece, ó? Ambos os grupos tiveram uma diferença clínica importante. Tanto que usou equipamento que é caro, quanto que usou palito. Então, eu tenho uma diferença. Aí entra a tomada de decisão. A tomada de decisão é sua, Itana. Você tem esse equipamento caro ou você tem o palito? Então, ambos vão gerar conforto em relação ao aumento da amplitude lá do paciente e vai gerar sucesso terapêutico para ele. Então, o que você decide? Ah, eu decido pelo palito, né? Porque eu não vou poder dar meu equipamento para ele para casa e ficar fazendo lá 9 vezes por dia. Agora, um saco de palito eu posso dar para ele. Toma, meu filho, vai lá, bota seus palitinhos, seja feliz, vamos abrir essa boca, né? Aí ensina como é que faz para não fazer errado e tal. E a gente tem uma melhoria. Então, na verdade, eu sou adepta ao que o paciente pode estar adquirindo naquele momento, o que é melhor para ele, e a gente vai ver, olha, o palitinho é o BBB, né? Bom, bonito, barato. Né? Então, nesse aspecto, eu vou oferecer o palito para ele. E aí, assim, isso é Mas tem uma outra importante, situação. Mas isso é importante para que eles pensem na tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, ela não é do artigo, ela é do clínico. O artigo apresenta os dados, apresenta os resultados. Mas a tomada de decisão é minha, é sua. Muito. Adoro, adoro. Então, o que eu posso dizer também é uma outra situação que temos aqui relacionada à crioterapia. Olha que interessante, amiga. Tem um artigo que saiu também há pouco tempo que fala de uma avaliação 3D de um edema pós-operatório de cirurgia ortognática utilizando 2 tipos de resfriamento, né? É um estudo piloto, cego, randomizado, aquela coisa toda. Então, nós temos 42 pacientes que foram randomizados em 2 grupos, sendo que um grupo utilizou o resfriamento convencional, que é aquele padrão, né? Você usa 20 minutos a cada 2 horas, certo? E o outro fez uso de um equipamento muito interessante que, né, mantém o resfriamento constante, mais ou menos aí a 15 graus durante, né, um período, e eles ficaram durante 3 dias fazendo uso desses 2 métodos de resfriamento, e aí os resultados obviamente foram favoráveis para o equipamento nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, 4 primeiros dias, e depois, com 6 meses, essa diferença não existia mais. Amiga, eu quero que você conte, você não me contou qual foi a metodologia, como que foi utilizado um e como foi utilizado o outro. Eu preciso saber disso. Ah, então, volta, rebobina, vamos lá. O grupo que fez convencional pegou bolsinhas de gelo, né, e aplicou por 20 minutos a cada 2 horas. O grupo top de linha das galáxias pegou o equipamento, né, e deixou no rosto com temperatura de 15 graus constantemente. Eles faziam uso de 16 horas diárias de resfriamento. Então, foi isso. E aí? Então, agora eu pergunto, agora eu pergunto para vocês. É que eu fiquei tão feliz, minha mãe entrou na live. Oi, tudo bom, mãe da Dani? Soninha, olha só, a senhora não sabe, mas tem uma filha siamesa. A senhora não sabe, mas tem quase uma segunda filha. Oi, Tana, mas olha aqui, ó. Turma, olha o que vocês precisam prestar atenção. Um grupo fez o tal equipamento por 16 horas contínuas. E o grupo Gelo Bolsinha fez com intervalos de 2 horas, é isso? Né?
Então, E com 16 horas de resfriamento. o que acontece? Acontece que existe um furo, um viés metodológico gigante daqui até Fortaleza. Por quê? Porque os Tipo grupos isso. têm sido exatamente iguais. Eu teria que usar esse equipamento 16 horas contínuas e a bolsa de gelo 16 horas contínuas. Aí sim eu comparo alho com alho. Senão eu comparo alho com bugalhos. E aí, quem vai vencer? O mais forte, né? Lógico. Então, exatamente. É, mais ou menos comparar, né, rapadura com quebra-queixo, tá entendendo? Tipo isso. Mas, na verdade, assim, isso é uma atenção que às vezes a gente lê e a gente passa desapercebido. Então, eu tô lendo lá, nossa, isso. é muito legal, né? Isso é muito legal, isso é super bom. Porém, qual que vai ser a sua decisão clínica se você não teve essa atenção a um pequeno detalhe que é essa diferença? Você vai falar, nossa, eu vou ter que gastar uma grana, comprar um equipamento e vou ter que aposentar a bolsinha de gelo. E, na verdade, não tem como. A gente vai ter que fazer outro trabalho. Né? Ou então, você vai achar que só existe, né, eficiência em crioterapia se for através do equipamento. Qualquer outro método, ele não vai ser eficiente, o paciente. E você passa a achar que o fato de não estar usando o equipamento é normal que ele demacie. Mas aí, aonde está a tomada de decisão clínica? Veja bem, você vai lá olhar o artigo, você vai entender assim, ó. Se esse aqui fica no rosto do meu paciente por 16 horas consecutivas e esse aqui eu troco 20 minutos a cada 2 horas, por quê? Por que esse aqui não queima? Ah, por que você troca a cada 2 horas, 20 minutos? Você troca porque você tem o risco de queimar a pele do paciente, né? Quando resfria 0 grau. E por que o outro não queima? Isso deveria ser uma inquietude para quem olha. Por que esse aqui eu posso colocar 16 seguidos e esse aqui eu tenho que ficar tirando? Aí é que o artigo vai te ajudar. Porque se você adaptar as suas bolsinhas àquela temperatura que tem interesse, você pode simular um resultado parecido. Então, assim, pega o artigo, lê, mas às vezes extrai dele muito mais do que simplesmente ganhou, né? Às vezes a metodologia que ele usou te abre o olho para uma coisa que você não está vendo. Te abre a cabeça para você tentar uma coisa nova. E é através dessa tentativa do novo é que no futuro a gente pode, então, transformar isso numa pesquisa, validar o seu pensamento, né? Fazer um doutorado aí com a Dani, olha, né? Vagas abertas, por gentileza, contatem a ela de todas as formas possíveis e imaginárias, entendeu? Tipo isso, né? Então... Na verdade, assim, isso tudo, turma, a gente brinca, mas a gente fala sério. É importante isso que a Aitana falou, da gente extrair o melhor para que a gente possa fazer um bom desenho. Então, em cima de desenhos ruins, nascem bons desenhos. Então, você olha o que deu errado, por isso que existe estudo piloto. Por que a gente faz um piloto? Para que a gente consiga, de alguma forma, olhar tudo que vai dar errado e a gente tentar suprir isso da melhor maneira possível para que a gente possa fazer um bom desenho. Mas a atenção em ler o que você está comparando é super importante, justamente para que você não tome a decisão errada, né? Isso, exatamente. Então, não é ficar bitolado no quem ganhou, né? É você olhar e extrair daquele artigo o que te interessa. Às vezes o que interessa não é quem ganhou ou quem perdeu. Às vezes o que te interessa é alguma coisa que está na metodologia, um tipo específico de avaliação que ele usou, né? Um tipo específico de comparação que ele fez e que isso vai te ajudar em alguma situação. Falando em avaliação, amiga, como é que a gente faz para escolher um bom instrumento de avaliação? Não, por que eu estou perguntando isso para a Dani? Gente, pausa, por favor, tá? Mãe da Dani, preste atenção que a senhora também é muito importante nesse processo criativo, né, da pessoa que nasceu. Olha só,
Por que que eu tô perguntando? Vocês já ouviram falar no DC, né? Então, você sabia que Dani está ajudando a validar as unidades de medida do instrumento? Só. Pouca coisa. Amiga, quando eu chegar aí, você me dá um autógrafo, por favor, né? Isso é boba. Então, já que você está nesse processo, por gentileza, né? Diga aí pra gente como é que a gente faz para achar um bom instrumento de avaliação. Na verdade, a gente tem que agradecer a Tatá, né? A Thaís, que está aí também na live, que veio com toda a força e toda a garra para fazer... Gás todo! Né? Na verdade, assim, Tana... Ah, mas que é chique, do último é. Na verdade... Tá, já me contive. Se contenha. Na verdade, a gente, o clínico, ele não tem muito o hábito de usar um instrumento. É importante, sim. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes os instrumentos são longos e às vezes se perde tempo na clínica. Então, o DC em particular, que ele veio na tentativa de uma melhora do RDC, veio substituir essa ferramenta, ele veio ainda com duas posições, onde é o screening, que é usado para o clínico, que tem os questionários resumidos, reduzidos, e tem o completo, que é para a pesquisa. Então, isso é super importante. Lá no consórcio do RDC, do DC, tem tudo isso explicadinho. Mas, para que a gente possa entender se um questionário, qualquer um deles que seja, primeiro, se ele é nacional ou se ele é traduzido. Então, se ele é traduzido, além de você ter testado, né, do autor ter testado a sensibilidade e a especificidade, a gente precisa testar as propriedades de medida. Então, primeira coisa, especificidade é quando a gente precisa ter certeza que uma ferramenta ou um instrumento ou um teste diagnóstico, ele diagnostica a doença que eu estou testando. Então, se ele der 90%, ou seja, for alta a especificidade, significa que ele é capaz de dizer sim. Eu consigo identificar o diagnóstico de uma determinada doença, a gente está falando de DTM, por exemplo. Agora, se a especificidade é baixa, ou seja, 60%, significa que eu tenho que ter cautela. E eu preciso prestar atenção. Isso que é bom eu ler os artigos que trazem sobre o questionário. Agora, essa mesma ferramenta, ela pode dizer se eu não tenho a doença, porque do mesmo jeito que ele dá o diagnóstico, ele também dá que não tem, né? Então, quando não tem... ele exclui. Ele exclui. Aí, quando não tem o diagnóstico, eu preciso usar um outro termo, que é a sensibilidade da ferramenta. Então, a sensibilidade, ela vai me dizer se aquela ferramenta, ela pode ou não gerar um diagnóstico, Fábio. Tá, eu quero saber o seguinte. Então, quer dizer que não é chegar lá, achar um artigo, ver se o questionário está validado e pronto, tá feliz, vou lá e aplico. Eu tenho que ir em busca, né? Não, porque eu acho que muita gente faz assim. Eu não, de jeito nenhum, certo? Mas muita gente poderia, se fosse o caso, né, fazer assim. Vai lá, pesquisa o artigo, vê que o instrumento é validado, pronto, tá valendo, olha aí. Validou, tá beleza. Então quer dizer que não é assim. Quer dizer que além de você ver se a criatura é validada, você tem que ir atrás dos artigos que vão me dizer a especificidade e a sensibilidade daquele questionário para aquilo que eu estou procurando. Não só do pesquisa questionário. É fácil, né? Ou tomada de decisão clínica difícil. Não só do questionário, mas para qualquer ferramenta de medida, seja diagnóstica, para qualquer uma, né? Então, eu preciso observar. Então, se a sensibilidade for alta, significa que aquele questionário, ou aquela ferramenta, ou aquele exame diagnóstico, ele consegue dizer aquele paciente não tem a doença. Agora, se a sensibilidade for baixa, eu tenho que ter cautela. E aí, a segunda parte são as propriedades de medida, né? Aonde eu vou estar avaliando se é confiável aquela ferramenta. Então, esse é o segundo passo, que a gente vê a confiabilidade, a gente vê a responsividade e a gente também avalia a interpretabilidade. Por quê? Existe um checklist que chama COSME e ele te dá tudo isso, né? Então,
eu preciso, por exemplo, interpretar se os dados ele é capaz de te dar um significado qualitativo de um score quantitativo, ou seja, se existe mudança nesse score. Então, isso tudo vai estar descrito no artigo que fez as propriedades de medida, ou que fez a adaptação transcultural, Sim. e o questionário, no caso que a gente está falando, foi traduzido para a língua portuguesa. E o trabalho, gente, é enorme. Só para vocês terem uma noção, um passo o primeiro a gente faz um fórum com 8 bilíngues, onde ele vai estar lendo em português e inglês. Depois, a gente passa para uns 10 a 20 pacientes bilíngues, né? Pode até chegar a 40 bilíngues. E tem que achar, né? 20 pacientes bilíngues. Aí, 20 pessoas, né? Ou 40, na verdade, o ideal. E aí, depois, você vai aplicar na população 120 pacientes, aonde você faz teste e reteste. Você avalia num tempo e depois passa uma semana ou duas, a gente reavalia. Então, é um trabalho gigantesco. Enorme. Enorme. Ainda bem que a gente puxa da internet e lê, né? Tivesse que fazer. Ai, Jesus. Ainda bem que tem maluco para fazer tudo isso, né? Né, Dani? Olha que beleza. Ou então você pergunta para a Dani também, que já ajuda bastante, né? Bom, mas eu queria, amiga, te perguntar uma coisa. Então, assim, por exemplo, nós, réis mortais, né, que somos da vida clínica, e a gente gostaria de saber, assim, como é que a gente poderia fazer uma integração, né? Como é que eu posso adaptar, de repente, meu prontuário, minha ficha de avaliação, com instrumentos talvez mais curtos, sucintos, uma coisa... Como é que a gente poderia integrar, trazer esse clínico, né, um pouquinho mais para a realidade científica, no seguinte quesito. Às vezes a pessoa tem lá, 5 anos, 10 anos, né, de vida clínica, já tantos pacientes passaram por ele, e às vezes ele quer ter esses dados, né, ou para fazer uma publicação, ou então para ter uma amostra de alguma forma. Como é que ele poderia incorporar isso? Tá. Eu falo assim, Itana, que o ideal seria que todo clínico tivesse uma padronização. Então, todo clínico tem uma padronização da sua ficha de avaliação. E ele pode estar incluindo algumas ferramentas que são validadas. Mas só dele ter uma padronização, isso já ajuda muito. Quando a gente pensa em pesquisa, eu vou caminhar nas duas sessões, tá? Quando a gente pensa em pesquisa, a gente só consegue trazer informações relevantes quando eu estou com uma ferramenta validada, ou seja, que tenha respaldo científico. Porque se eu uso uma ficha pessoal, às vezes a gente não consegue publicar numa revista de impacto, uma vez que essa ferramenta não foi testada as propriedades de medida, ok? Então, o que a gente faz? A gente usa a ficha, eu oriento, né, os clínicos. Usem a sua ficha de avaliação, que ela seja padronizada, que você faça isso com todos os pacientes, porque aí você pode comparar um paciente com o outro, uma vez que eles têm individualidades que podem te trazer alguns insights dependendo do que você está fazendo. E usa essas escalas que são rápidas. Isso. Então, a END, que você fala de 0 a 10, você pode perguntar por telefone, né? Você não precisa pedir para fazer a EVA, para fazer o risquinho, que tem a diferença clínica. O MFIC, que você consegue avaliar o domínio, tanto capacidade funcional quanto alimentação. Ele é super rápido e a gente sabe que melhorar 2 pontos entre pré e pós-tratamento, eu tenho uma diferença clínica importante. E eu gosto demais da ficha clínica do DC. E que quando era RDC também. Então, por quê? Porque ele te traz uma sequência lógica de raciocínio e aí você pode interagir com a sua ficha. Mas que você faça isso como um padrão para todo mundo. Porque aí, lá para frente, você pode falar da sua evidência, do seu consultório, de como isso funciona. Então, eu vou falar de mim, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu estava no consultório e, assim, eu atendia muito
E eu, lógico que eu me formei, eu já entrei no mestrado. Então, eu já tinha esse hábito de padronização. Então, por que isso? Uhum. Porque a partir do momento que eu padronizo, ali dentro da clínica, como eu falei no começo, vai sair os insights para pesquisa. Isso. Então, por exemplo, eu consegui observar que com a mobilização inespecífica eu consigo ter uma melhora no movimento da amplitude mandibular, um melhor alinhamento. Então, como que eu vi isso? Fazendo em vários pacientes e observando. E aí depois a gente transformou isso em pesquisa, né? Então, fomos para o laboratório e desenvolvemos um desenho que utilizasse a técnica e a gente pudesse observar qual era a melhor situação. Então, a gente observou que fazer 6 repetições não era suficiente, e sim usar o método, a filosofia do Maitland, que é 1 minuto. Então, eu faço 1 minuto, descanso, faço 1 minuto, eu posso repetir 3 a 5 minutos. Então, isso tudo faz com que o clínico ele consiga avaliar a evolução. A mesma coisa, outra coisa que a gente adora, eu e você, é filmar, né? É fotografar, mas ter padrão na foto, ter padrão na filmagem, distância, porque a gente pode comparar antes e depois. Senão a gente não consegue ser comparado, né? Entre um momento e outro. Então, essa é a dica que eu sempre dou. No tratamento das crianças com escoliose, na verdade a gente está em DTM pós-cirúrgico, mas eu também, né? Quando eu pego criança com escoliose, é muito difícil, às vezes, você tá falando para os pais, né? Olha, você tá vendo? Melhorou, não melhorou? Porque ele não vai se lembrar, né, de diferenças no joelho, na pelve da criança, ainda mais, né, que ela tá com a roupa. Diferenças de uma semana para outra, ou dentro de 1 ano, ou 6 meses, que ela estiver fazendo um tratamento. Então, o que acontece? Eu sempre tenho o hábito de fazer uma foto no início da sessão e no final. Porque às vezes a criança vem, o pai ou a mãe não está acompanhando, né? Ele não sabe o que a gente está fazendo. Está funcionando isso? Que tratamento está dando certo? Não está? Então eu tenho o hábito de fazer a foto no início e no fim, né? Coloco as duas lado a lado e mando. Então, no WhatsApp da mãe. Tá? E o que acontece? Ela fica com aquele acompanhamento. Ó. No primeiro atendimento ela estava assim, e foi indo, e olha, hoje ela está aqui. Então, quando a gente compara as fotos, né, o visual chama muita atenção no quesito melhoria, como ela estava, porque a mudança vai acontecendo, e quando é alteração morfológica, assim, a gente não percebe tanto. Porque é uma coisa lenta, né? Vai ficando com a criança, no dia a dia não vai percebendo. Então a foto, ela ajuda demais. Eu fotografo tudo, eu filmo tudo. Claro, com a autorização do paciente, é óbvio, mas eu tenho um acervo enorme nesse quesito, porque eu acho que ajuda demais. Até para o próprio paciente, né, perceber o quanto ele evoluiu. Exato. Então, assim, a gente juntando agora, fazendo um resumão, né? Tudo isso em relação à nossa observação clínica, em relação à nossa leitura científica, o que eu oriento é que todo mundo consiga tirar um artigo por semana. Nem um artigo por semana, não estou falando 1 por dia, 1 por semana. A gente consegue ir se atualizando, a gente consegue trazendo as novidades, a gente consegue ver o que tem de diferente ou o que não tem de diferente. Porque o que não deu resultado, por exemplo, eu vi que uma técnica não melhora a dor. É resultado, serve para que o clínico também não perca tempo com aquela técnica, né? Eu brinco que aluno de mestrado e doutorado sofre quando a H0 dá positivo e quando a hipótese da pesquisa não acontece. E eu digo, todo resultado é válido. Por quê? Porque vai fazer com que as pessoas não precisem perder tempo fazendo aquela determinada técnica. E aí... Tá vendo? Voltando, né? Tá vendo Ruth? Tá vendo Rayane? Tá vendo Samara? Estão vendo aí? Um artigo por semana. Por semana. Tá, eu ia dizer dia, mas dei aquela... Escorreguei e falou semana. Pode ser um artigo por semana. Já tá de bom tamanho.
Porque aí Deixa eu você ver. consegue ir olhando, eu falo assim, bota a sua palavra-chave lá na PubMed e aí você vê lá os que saíram naquele mês. Se você dá uma passada, escolhe, né? Salve, aí você vai lendo. Eu acho que isso é super válido para que a gente tenha uma construção do nosso conhecimento e que a gente também possa, né, tomar a nossa decisão clínica de uma maneira mais sábia, né? Porque não é o artigo que vai dizer o que você deve fazer, e você sim vai ter a sua decisão. Ninguém toma a decisão por você. Alguém vai falar para você, Itana, se joga. E aí você vai lá e se joga. Lógico que não, você vai. Só se for tu. Não, só se for você que falar, né? Pode jogar. Joga, que é isso mesmo. De qual andar, amiga? Por favor. Louca! E é isso, né? É isso. Mas olha. Eu acho que a gente tem que dar um recado que todo mundo tem que seguir o nosso novo Instagram, o biasoto.espinato. Ali vai ter muitas novidades. A gente está preparando um material riquíssimo. A gente vai repetir algumas lives. A gente está preparando um monte de novidade que não pode contar, né? A gente está preparando um monte de novidade. A gente está super ansiosa, porque no final de semana, do dia 31, 1 e 2, a gente vai estar com uma galera maravilhosa, dando a segunda parte do nosso curso, a parte prática. Isso. Aqui em São Paulo. Cheio, né? de mimo. Cheio Todo de dia compra um mimo. Todo dia tem um mimo. E assim, é fazer com que vocês são o nosso combustível, né? Eu acho que seria legal, se vocês querem algum tema específico que a gente discuta, Lucas. né? Se vocês querem que a gente traga algum assunto que seja polêmico ou duvidoso, ou enfim, né? Eu acho que é legal vocês nos ajudarem nesse sentido, porque é com vocês que a gente consegue crescer também, né, Itana? Isso. E assim, né, John? Um sofrimento medonho para fazer esses negócios, pelo amor de Deus. Não, mas a gente está fazendo tudo com muito carinho, muito amor, né? Estamos nos empenhando bastante. E eu acho assim que quem gosta. Eu pausei? Pausou, mas pode falar. Não. Você falou aí, quem gosta. Pode falar, amor. Itana. Amiga. Amiga, volta. O melhor é as caras dela, né, turma? Ela pausa ainda. Ó, ela caiu. Ela pausa e ela pausa assim, ó, meia parada. Vamos esperar a Itana voltar. E eu tô aqui, ó, até morrendo de calor, de tanto rir. Mas, turma, dizer assim, ó, a gente vai estar encerrando daqui a pouco. Eu vou esperar a Itana voltar. Mas que assim, é um prazer enorme. Eu me divirto demais com a Itana. E a gente consegue, a gente faz tudo se tornar mais leve, né? Eu falo que é gostoso quando a gente faz o que ama, que a gente faz o que gosta e a gente divide o que a gente gosta com uma pessoa que ama tanto quanto a gente. Então, é muito bom essa parceria, é muito bom poder estar junto com essa maluca. Tá me vendo? Gente, pelo amor de Deus, faz meia hora que eu mexo aqui. E assim, foi só começar a falar que o negócio trava. Tipo, deu, filha, não fala mais beijo. não. Sossega o facho aí. A minha mãe falou, ela sumiu. Oi, Itana, vamos se despedir. Pois é, Soninha. É um complô da internet. Isso é um complô da internet contra a minha pessoa. Começa a falar, pronto. Não, gente, mas ó, nem sei o que a Dani tava falando que eu caí, né? Então, agora que eu voltei, quero dizer
Muito obrigada pela participação de todos. Minha conexão pausou de novo. Vamos, manda beijo. Eu vou escrever no chat. Eu vou escrever no chat. Ó, faz o tchau. Tchau! Beijo, semana que vem a gente se fala. Tchau. Amei.